Livro de 1 Samuel, aos obreiros, vamos assistir aos amados irmãos. Se alguém não tiver Bíblia, por favor, ceda a ele a sua Bíblia ou assistencie seu irmão em abrir a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 22. Às vezes há homens de Deus em posição de sacerdote na casa do Senhor e tem a sua casa destruída. E às vezes há homens e mulheres comuns dentro da igreja, temente a Deus, e tem a sua casa abençoada diante de Deus. Todos que acharam, digam amém? Capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 22. Vamos à leitura da palavra para nós nessa noite, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama, esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será guarda. Pecando o homem, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Ora, Deus, nesta noite eu te peço, fala conosco segundo o teu querer e a tua vontade, Deus. Que eu diminua, Deus, o teu Espírito cresça, para que se manifeste o teu poder em nossas vidas, Senhor. E assim, Deus, nós esperamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aceitar em nome do Senhor Jesus. Vemos aqui famílias diferentes, famílias com conteúdos e posturas e posições diferentes diante da igreja do Senhor. Nós vemos primeiramente Eli, sacerdote, um homem que contribuía em julgar a causa do povo, um homem que se dispôs e entregou a obra do Senhor, um homem que constituiu família, filhos, como nós vemos aqui, que os filhos de Eli não eram jovens de bom testemunho naquela comunidade, naquela época, naquele período. E vemos também o jovem Samuel, que crescia em estatura e em comunhão com Deus. Interessante da vida de Eli, que era um homem que vivia dentro do
ele chegou a um certo momento da vida dele que ele perdeu a visão espiritual. E testificando não só na criação dos seus filhos, mas também testificando que ele já não julgava o povo segundo a visão espiritual de Deus. E como prova disso, nós vemos a história de uma outra mulher chamada Ana, que também era estéril e não poderia dar filhos, mas resolveu buscar o Senhor incessantemente. Resolveu entregar a sua vida nas mãos do Senhor com sabedoria. E nós vemos que Ana, ela busca o Senhor em prol de milagres sobre a vida dela, um milagre sobre a casa dela, uma mulher casada, mas que ainda não tinha filhos. Como eu declarei na semana passada, que ainda que um homem se junte com a mulher, mas a esperança é que venham gerar filhos. Se determinam então, como família, quando eles começam a gerar filhos. E aí então dá-se o crescimento em meio a uma família. E Ana ainda não se alegrava dentro desse contexto, já era uma mulher casada, mas não se alegrava porque não poderia gerar filhos, não poderia dar o prazer ao seu esposo. Mas aí entende-se que Ana, de coração quebrantado, de vontade amargurada, resolveu buscar o Senhor incessantemente. E todos os dias aquela mulher se lançava diante do altar de Deus para alcançar o seu objetivo, em saber que só Deus poderia reverter a situação dela. Só Deus poderia mudar o quadro de vida de Ana. E a busca incessante levou Ana a uma resposta de Deus, em que Deus daria a ela um filho. Mas antes disso, vamos analisar a posição de Eli, a visão de Eli em relação a Ana. Uma visão completamente carnal, uma visão sem nenhum contexto mais espiritual. Um homem já sem a essência da espiritualidade. Eli, por observar que Ana buscava a Deus diante do altar todos os dias, e ele tentava ouvir quais eram os propósitos de Ana. Ele tentava buscar saber o que Ana estaria fazendo todos os dias em busca de uma resposta de Deus. E vemos que a curiosidade na vida de Eli promoveu a ele uma visão completamente fora do contexto espiritual. Quando ele percebe que Ana estava ali prostrada diante de Deus, e ali clamando em voz baixa, em silêncio, somente os lábios se moviam, se mexiam, e ele olha para Ana e olha: sai daí, vai curar tua embriaguez. Sai daí, mulher, vai tirar o vinho da tua alma, do teu corpo. E Ana se volta para ele: não, meu Senhor, eu não estou embriagado. Eu todos os dias tenho derramado lágrimas diante do altar de Deus em um propósito. E aí então, Ana relata o seu propósito. Porque Ana recebeu a resposta de Deus, que Deus daria a ela um filho. Mas em entender, olha o projeto de uma família
E a Bíblia diz que quando Samuel nasceu, Ana apresentou diante do altar de Deus a Samuel. Mas ainda não quero falar de Samuel. Falar de Eli, o homem de Deus. Quando os sacerdotes se colocam ao redor da casa do Senhor e têm seus filhos, suas filhas, completamente mundanas, percebemos a falha de Eli, porque Eli não estava mais um homem espiritual, um homem que não tinha mais a visão espiritual. Ele buscou fustigar Ana para poder entender o que ela estaria fazendo ali. O próprio Deus também não lhe revelou o que Ana estaria fazendo ali. Poderíamos chamá-lo de um profeta velho, um profeta morto, um profeta a qual Deus não se agradaria mais em falar com ele. E aí nós vemos todo o contexto e podemos ordenar ou julgar diante dos filhos de Eli, porque já eram adultos, já eram homens que se envolviam com as mulheres, que se prostituíam com as mulheres. Então podemos deduzir, a Bíblia não fala da idade, mas podemos deduzir que eram homens que se prostituíam. E a Bíblia diz que eram homens que não tinham testemunho íntegro diante daquela sociedade, mas homens que eram falados, que tinham a fama de que não prestavam diante daquela sociedade. E aí, achou? Pela criação de Eli, nós podemos deduzir que foi um homem que não deu importância aos seus filhos. Pergunte para quem tem filho aí do teu lado, diga para ele se você tem dado importância ao seu filho. Pelo que nós entendemos, Ele não deu importância em criar os seus filhos na admoestação do Espírito. Não deu importância em criar os seus filhos no crescimento do Espírito. É interessante que a Bíblia ela coloca, ela ampara as duas situações, uma situação de Ana e a outra de Eli, até então para promover, para ver se Eli se despertava do que ele fez de não ter apresentado ou criado seus filhos diante de Deus. Deus ele pega essas duas situações e coloca dentro do tempo, dentro do período de Eli, talvez ainda para mostrar para ele, olha como era para você ter feito, olha como era ali para você criar os teus filhos. E é interessante que ele não teve tempo para criar os seus filhos diante de Deus, mas prestou tempo para ensinar a Samuel. E a Bíblia diz que Samuel foi crescendo a cada dia no ensinamento, na demonstração do Espírito, no crescimento da palavra. Por que Eli será também não fez da mesma forma com seus filhos? Hein? Buscar a Deus em primeiro plano tem que ser. Mas para quem é pai de família, para quem é mãe, não pode servir a Deus de forma unicista. Quando o homem busca a Deus de forma unicista, a fé dele se torna egoísta. Ele deixa de se importar
Deus não se agrada com um ministério unicista. Deus não chama unicamente o homem. Deus chama a família. Se você tem família, diga para quem está do teu lado, esposa, marido ou filho, diga assim: Deus me chamou e está chamando você também. Agora bata no lado de quem está do teu lado, do teu companheiro, e diga assim: olha aí, Deus está chamando eu e a minha casa para servir a Ele. O homem que caminha só diante de Deus, ele tem um ministério falido. O homem que não toma na mão da sua esposa e a esposa na mão dos seus filhos tem um ministério falido. Porque Deus, ele não é unicista. Deus, ele quer a família, ele quer a casa. Quando Jesus se encontrou com Zaqueu, ele disse: hoje pousarei na tua casa. Porque Jesus, ele não queria só Zaqueu, ele queria a família dele, ele queria toda a casa. E nós vemos a cada dia, a cada tempo, lares se dividindo, porque o marido vem para a igreja, a esposa cria problema, ou a esposa vem para a igreja, o marido cria problema, não quer que ela venha só, então vem, acompanha, vem junto com ela, vem junto com ele, traz teus filhos, ou então vem o marido, vem a esposa, cadê os teus filhos? Ah, um foi no cinema, outro foi no shopping, outro foi não sei para onde, outro foi não sei para onde, outro está passeando, outro está andando à toa, outro vai na casa do amigo, outro vai na casa da amiga. Deus não é unicista. Ele chama a família. A minha filha tem 3 anos, mas eu já profetizo sobre a vida dela, que ela é missionária, que ela é pastor. Eu chamo ela de pastora Rebeca. Todos os dias, quando a minha filhinha acorda, minha esposa olha para ela e diz assim: minha filha, você será bênção nas mãos de Deus. Todos os dias a minha esposa profetiza na vida dela. Quantas vezes você profetiza na vida do seu filho? Hein? Minha família no altar de Deus, eu não falei com o marido no altar de Deus. Ele colocou a vida dele no altar de Deus e esqueceu de colocar a esposa e os filhos. E quando ele foi exortar os seus filhos não receberam o que vinha dele, porque eles ficaram em oposição à vontade de Deus. Eram jovens completamente de coração endurecido, sem qualquer esperança ou expectativa de abrir o coração deles. Porque nós pais, nós temos que entender a palavra de Deus, que eu tenho que começar a semear no coração da minha filha enquanto ela é pequena, para quando chegar o momento certo, aquelas sementes comecem a brotar no coração dela. Porque depois que a árvore se forma, depois que a árvore cresce, não tem mais como mudar. Só o tempo do Espírito, só o tempo de Deus, só o tempo da glória. Não siga o exemplo de mim, siga o exemplo de Ana. Apresente todos os dias o seu filho, a sua filha, o seu projeto, ou a sua esposa, o seu marido. Apresente todos os dias no altar de Deus.
eu digo: Deus, derrama sobre mim uma unção diferente, me usa de forma diferente, Deus, a qual também a minha esposa possa ser usada de igual forma. Não podemos ser unicista. Deus não quer usar só você, homem. Deus quer usar a tua esposa também. Se você está acompanhado, diga para a tua esposa, homem, diga para ela assim: ó, Deus quer te usar. Use uma palavra de carinho, diga assim: Deus quer te usar, amor. Agora a esposa olha para o seu marido e diga assim: eu também quero ser usado igualzinho que Deus vai te usar. Você que está namorando, diga assim: olha, vamos aprender a buscar junto diante de Deus. Vamos fazer um acordo agora. Quando nós casarmos, não vamos dormir sem antes orar juntos. E você que está orando por alguém, apresente-se primeiramente diante do altar de Deus e lance o seu projeto para Deus. De que forma você quer o seu varão, a sua varoa, a sua família? Projete uma família diante de Deus, um projeto para você agora. Se você tem no coração já de intuito de alcançar uma família, de edificar uma casa, se apresente diante do altar de Deus e lance o seu projeto de ter uma casa, uma família diante de Deus. Eu sempre digo que os sinais, os maiores sinais para quem é solteiro de ter uma família no altar de Deus, é você buscar homens de Deus. Mas não é buscar homens de Deus que vêm na igreja sempre vão embora. É buscar homens que se apresentam diante do altar de Deus. Há uma diferença de quem entra na igreja e vem ao culto e quem vem na igreja e se apresenta diante do altar de Deus. Quem serve a Deus de coração, de espírito, de alma, corpo, se apresenta diante do altar. Quem serve a Deus apenas de ouvir, senta e vai embora, ouve e vai embora, está satisfeito. E nós vemos aqui que ele teve um final trágico. Ele teve um destino de morte logo após os seus filhos. Podemos declarar que os filhos de Eli foram condenados unicamente ao inferno, porque eram rebeldes, eram oposição segundo a vontade de Deus. Se o teu filho está no mundo, se apresente diante do altar de Deus. Pastor, meu filho já é adulto, ele já sabe o que quer da vida, está vivendo de forma errônea, está buscando coisas que não agradam a Deus. O que eu faço agora? Se apresente diante do altar de Deus, peça perdão a Ele e se conserte com Deus e apresente todos os dias diante do altar de Deus a sua casa, os seus filhos, a sua família, o seu marido, toda a sua parentela, na esperança de que a promessa de Deus chegue até o teu filho. Mas não seja unicista. Não tenha uma fé egoísta. Porque se você tem uma fé egoísta, você vai ver a destruição do seu filho. Se você tem uma fé egoísta, você vai ver a destruição da tua esposa. Se você tem uma fé egoísta, você vai ver a destruição da tua família. Homens que não se importam com a esposa, larga para trás e vem embora, não querem saber se ela vem, se ela não vem. Se você é casado e a sua esposa está com você na igreja, fortaleça um ao outro.
a cada culto, a cada tempo, fortaleça um ao outro. Vamos, amor. Hoje eu estou muito. Não, vamos, amor, vamos, podemos perder, não. Temos que nos lançar diante do altar de Deus, vamos. A comunhão, a busca, se determina a partir deste altar. Não perca a visão. Lembrando, fé egoísta faz com que o homem perca a visão da sua família. A fé egoísta faz com que o homem deixe para trás os seus filhos, até a sua esposa. Mas abra a sua mente e use a sua fé de forma coletiva. Tem homens que só profetizam eu quero, eu sou, eu vou, eu faço, eu dou, eu levo, tudo eu. Casado? Que porcaria de casamento é esse? Que Deus não faz parte. Começa a usar outra palavra. Diga assim: nós vamos, faremos, levamos, buscaremos, andaremos, continuaremos. Porque você está selando um pacto com a sua casa, você está selando um pacto com a sua família. Você fez um pacto com Deus sozinho? Ou você fez um pacto com Deus com a sua família? Hein? Se você fez sozinho, você pode ter um final de vida igual ao de Eli. Mas se você fez um pacto com Deus, com a sua família, você estará aplicando a sabedoria de Ana. O único filho que poderia estar vivendo com ela de forma totalmente possessiva a ela, por entender que Deus deu a ela um filho e não, agora é só esse aqui, não, esse é tudo para mim, não me importa mais com ninguém, não me importa mais com ela, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo, não, o meu filho, e esquece de Deus. Semana passada, Deus me deu essa palavra para dar a um casal. Eles já tinham uma filha de aproximadamente uma menina de 10 anos. Todos dois estavam entregues na obra de Deus, sacerdotes da casa do Senhor. E ela engravidou, testificou-se que era um menino, e quando nasceu esse menino, ela passou a viver de forma possessiva em relação ao menino. Abandonou a igreja, deixou de ir para os cultos, não apareceu mais nos cultos. E Deus deu diversos avisos para ela voltar, porque Deus não tinha dado maldição para ela, Deus tinha dado bênção. E ela estaria promovendo maldição sobre a criança. Ela não recebeu os avisos.
E a criança entrou na primeira crise de enfermidade. Segundo os médicos, era virose, mas não se determinava em virose porque a criança estava inchando, a barriga estava inchando e ela inchando. E os remédios não estavam fazendo efeito. E ela falou para mim que quando a criança viesse a melhorar, ela voltaria para a igreja. E eu fui até a casa da criança depois de uma semana, fui até a casa dela. A criança com a barriga inchada, assim, ó. Fiquei completamente quebrantado de ver a situação da criança, do bebê, do menino. Ungi toda a barriguinha dele e orei repreendendo os dardos inflamados do maligno. E tudo que ele comia, ele botava para fora, ele vomitava, tudo que ele comia. E a partir do momento que eu orei, eu repreendi ali, pedi para Deus misericórdia pela vida daquela criança. E horas depois, aquela criança voltou a se alimentar e a barriga desinchou. E na outra semana, a criança prega a catapora. E minou o corpo dela de catapora. Ela teve que andar de camisinha de mangas comprida e calça comprida, devido a ela estar arranhando muito. Só que a coceira era tanto mesmo a coceira que passou a inflamar todas aquelas bolhas que eram estouradas. Foi no médico, o médico disse que depois de 15 dias aquilo ia sumir, ia recolher. E ultrapassou os 15 dias e ainda estavam aparecendo bolhas e o corpo da criança todo inchado novamente. Os pezinhos dele, os dedinhos dele, tudo inchado, tudo horrível. Novamente fui até ele, orei, pedi de novo, já sabendo eu pedir misericórdia para Deus. Novamente entra em processo de restauração, começou a secar. Ao chegar aqui em São Paulo, vindo de Belém, deixaram o ferro quente em cima da cama, de lado. E a criança vem e toca no ferro. E queima toda a mão. Toda. E eles ficaram ali uns dias em casa ainda tentando achar. O homem perde a visão espiritual, tentando achar que poderia cicatrizar o que não seria nada. Quando eles resolveram um dia depois levar para o médico olhou e disse: olha, isso não é queimadura de primeiro grau, tem que levar para o hospital de queimadura. Encaminharam para o hospital de queimadura, chegando lá, o médico analisou e disse: olha, vamos ter que fazer enxerto nas mãozinhas. E eu disse para a mãe semana passada, eu disse: entenda uma coisa, você apresentou seu filho a Deus. Se Deus não guardar essa criança, você não vai guardar. Você fez um voto, você fez um pacto com Deus de apresentar a sua vida, a sua família diante do altar dele. E depois que essa criança nasceu, você não apareceu mais na igreja. E já vai para mais de um ano. Você precisa voltar e se humilhar diante do altar de Deus, para Deus guardar a tua casa para ele. Mas o povo parece que demora a ter raciocínio. E a minha esposa ligou e disse: olha, vamos estar orando pelo menino, porque está feio o negócio na mão dele. E vamos esperar cicatrizar um pouco mais para poder fazer um enxerto na mãozinha dele. Se você apresenta a sua família, a sua casa, o seu
e não tem o compromisso de manter o seu filho diante do altar de Deus, você vai pagar um preço. Você vai ficar em dívida com o Senhor. Não Deus promovendo a maldade da criança, mas pacto quebrado, voto quebrado gera pecado. E se gera pecado, Satanás tem o direito de tocar. Se você apresentou o seu filho e hoje está no mundo, tem um preço a pagar. Às vezes nós vemos famílias chegando aqui, pastor, apresente meu bebê. E aí nós apresentamos, Senhor, toma aqui, Senhor. É seu. Estamos ungindo e apresentando a Ti, Senhor, para que o Senhor guarde essa criança. A criança recebe uma unção de Deus, uma cobertura de Deus. Mas vai chegar um momento que a criança vai precisar de você para dar a ela o entender da existência de Deus. Aí é que entra o teu papel de pai, aí é que entra o teu papel de mãe. Ter que apresentar ao teu filho a existência de Deus. Mostrar a ele quem é Deus, o que Deus pode. E é interessante que o período que a criança está crescendo, os pais não têm a visão de olhar para a criança e perceber que já está na hora dela começar a receber a palavra de Deus. Está na hora dela começar a perceber os ensinamentos de Deus. Mas aí os pais começam a deixar de lado. Aí não entende nada. Não tem. Então depois a gente ensina. Aí o mundo vem, Satanás percebe a negligência da família, dos cabeças, e então introniza ao lado dele alguém que vai ensinar uma outra criança, outro jovem, uma outra jovem, que não tem nada a ver com o contexto de Deus, que não tem nada a ver com os hábitos e costumes de Deus. A Bíblia diz que Samuel cresceu ao lado de um homem que apresentou a ele a Deus. Jeremias não cuidou dos seus filhos, mas teve paciência para ensinar Samuel. E você? Quais são as instruções que você está passando para os teus filhos? Que tipo de orientação você tem dado ao seu filho? Que tipo de amigo, de companheiro que tem andado ao lado dele? Que tipo de conceito aquele que tem andado ao lado dele tem em relação ao caminho que está preparado para ele? Que tipo de conceito? Paulo alerta dizendo que a má companhia corrompe os bons costumes. A má conversação corrompe os bons costumes. Meu filho é crente, mas tem um amigo que é ímpio, e o amigo chama palavrão. Meu filho não, mas o amigo chama. Então espere, aguarde que ele daqui uns dias vai chamar também. Ou vai usar a coroa da santidade na sua frente e os chifres do capeta na rua. Aí teu filho passa o segredo dentro de casa e o diabo na rua. Meu filho, não. Quem é o melhor amigo dele? Quem é o companheiro dele? Quem é que está andando com ele? Quem é que estuda
Tem pais que não vê maldade nem no amigo ímpio. É legalzinho ver esse menino que está vindo aí. Os pais não são crentes, mas eles são legalzinho. A gente boa ele. Meu filho, nunca espere o diabo chegar na tua casa de forma a caráter de chifre e rabo na cabeça. Ou de chifre na cabeça e rabo. Nunca espere ele chegar na tua casa desse jeito, porque ele não vai. Sabe por que ele não vai? Hein? Por que ele não vai? Ele não vai porque você que é crente, ou talvez nem quem não seja crente, vai, a primeira coisa que vai fazer é correr os recursos para expulsar. Tem gente que usa água benta, tem gente que usa alho, tem gente que usa cebola, tem gente que usa pimenta, tem gente que usa defumação, tem gente que usa óleo ungido, tem gente que levanta a mão e repreende. Ele não vai dessa forma, mas ele vai de forma doce. Ele vai de forma angelical. Paulo, no livro de 2 Coríntios, declara que ele se transforma em anjo de luz. Para cegar o teu entendimento, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, para cegar o teu entendimento, ele vai usar alguém com expressão iluminada. Para que você nunca procure enxergar o caráter dele. Ele chega te chamando de tio, tia, educadinho. Tia, você deixa de ir lá comigo, tia. E aí quando sai da frente, aí velho, falei que eu enganava ela, aí vamos lá, muda completamente. Vira um capeta na rua. Por quê? Você pega quando a palavra de Deus diz que não há amizade entre o mundo e Deus. Não há melhor amigo entre Deus e o mundo. Ah, mas é porque eles cresceram juntos. Não há melhor amigo entre o mundo e Deus. Eu fico olhando, eu moro no segundo andar, aí tem uma varandinha assim na frente, aí a minha filhinha vai para lá e fica assim na grade. E um monte de criança andando, correndo, brincando, chamando palavrão, dançando essas danças de funk, de reggae, tudo lá, um monte de criança brincando lá na rua. Aí a minha filhinha fica assim. Aí eu vou lá, sento com ela. Digo, filha, não fica olhando isso, filha. Isso não é bom para você. Aí ela fala assim: isso é do diabo, né, pai? É dele mesmo. É dele mesmo. Quando passa alguma programação na televisão que passa alguma mulher de biquíni ou alguma coisa, ela mesma, ela bota a mão no olho e diz assim: pai, tira daí, pai, tira daí. Ela só tem 3 amigos. Mas eu não perco tempo com ela. Eu ganho tempo com ela. Entronizo todos os dias dela que era de Jesus. A minha esposa entroniza todos os dias que era de Jesus. Quando ela começou a se entender um pouquinho, ela dizia assim: não quero ser de Jesus. Eu não, filho. Quem não é de Jesus é do diabo. E o diabo é filho. Acho que eu quero ser de Jesus. Então seja de Jesus. Aí ela, tá bom, então eu quero ser de Jesus. E agora ela tem esse hábito de falar que era de Jesus. Até quando ela sai, que eu vou levar ela para a escola, ela diz para a mãe dela assim: mãe, não te preocupa não, eu vou na escola, não vou demorar. E
Você não vai ficar sozinha, não, você vai ficar com Jesus. Tá? Fica triste não. Porque está entronizado dentro dela. Eu profetizo todos os dias que ela vai ser a minha sucessora. Eu profetizo todos os dias na vida dela que ela vai me substituir. Filha, você vai substituir o papai. Filha, quando você crescer, você vai administrar o ministério Nova Aliança no lugar do papai, filha. Porque você vai ser pastor. Eu tenho que ganhar tempo com ela, não posso perder tempo. Você que é pai, você que é mãe, diga um para o lado do outro e diga assim: olha, não perca tempo. Ganhe tempo com o teu filho. Porque tempo você vai perder quando teu filho for para o mundo. E aí você vai ter que vir chorar aqui no altar de Deus. Aos sacerdotes, não tenha um fim trágico como ele teve. Todos os materiais que a minha filha assiste, infantis, são analisados por mim e pela minha esposa. Quando algum DVD, algum material que se diz evangélico, primeiramente nós assistimos. Depois é que ela vai assistir. E um CD, um DVD que está entrando aí nas crianças aí, de crente, de evangélico, de tudo, porque não tem maldade, é a galinha pintadinha, totalmente satânico. Bonitinho, engraçadinho, mas feio. A minha filha, quando ela, por trás de mim, ela assistiu na escola. A escola dela, segundo os fundadores, teve um conceito evangélico e passaram para ela, estavam passando para ela, na hora da diversão, um DVD da galinha pintadinha. E ela chegou em casa cantando Viva Mariana, Viva Mariana. Opa, que isso, meu filho? Que Mariana? Mariana é o nome de uma entidade da Umbanda. E a Sesai, a barata Sesai, que quer dizer uma entidade também da linha da Umbanda, Pombagira Sesai. E Joãozinho, Mariazinha que tem, e quer dizer as duas entidades, Exumirim também, que é totalmente voltado para crianças mesmo, dois demônios infantis que atuam na área, na mente das crianças, para se tornarem rebeldes. Quando a minha filha assistiu esse DVD na escola, quando foi à noite, ela não conseguiu dormir. Ela vivia, se assustava, chorava, eu digo: não, meu amor, tem alguma coisa. E eu passava no Chico, orava ali, uma oração até menos fraca, não sabia o que era. Eu digo: não, tem alguma coisa, meu filho. E ela dormia um pouquinho, se assustava e gritava, dormia um pouquinho, se assustava e gritava, e nós ficamos mais ou menos até 4 horas da manhã com ela nesse estado. Até que uma hora eu levantei e disse: Deus, eu não aceito Deus, eu repreendo agora toda e qualquer ação de Exumirim, de demônio, de imergir, de herege, toda espécie de demônio que ataca as crianças, Senhor. Eu não aceito aqui no meu quarto, eu não aceito aqui na cama da minha filha, eu não aceito na mente da minha filha. Se algo foi entronizado na mente dela que não seja teu, Deus, arranca agora em nome de Jesus. E a minha filha dormiu. Estava na mente dela. E outra, uma irmã da igreja, quando eu falei para ela para jogar fora, ela não acreditou e me criticou na casa dela. Ela disse: pastor, tudo é demônio, 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 não tem nada de demônio, não vejo nada de demônio aí. E a mãe dela, já mais idosa, disse: vamos ver se não tem nada de demônio. O pastor falou que não, tinha nome da Mariana, que nome da Sete Saia, não sei o quê. Aí quando ela colocou o DVD lá, a mãe dela, mais velha, mais antiga, falou:
falou, é verdade, não tem. E a filha, quando começou, sabe por que esse negócio de viva Mariana, sabe por que fala isso aí? Quando ela começou a falar viva Mariana, ela manifestou. Ela recebeu a entidade. E depois foi necessário ir até lá para expulsar. Então não é algo fantasiado, não é algo criado, não é algo idealizado, não é um achômetro, é algo vivido diante de Deus. Que tipo de conteúdo você está aplicando no teu filho? De apenas 2 anos, 3 anos, 4 anos? Que tipo de material você está colocando ele a ficar parado, olhando, observando? Que tipo de material? Hein? Que tipo de material? Você apresentou seu filho diante do altar de Deus? Então lembre-se que você tem que ter o compromisso de aplicar no coração dele conteúdos que falem da existência de Deus. Você tem um compromisso de assumir com Deus para entronizar a palavra de Deus no coração do teu filho. Houve pais também que não se importam se o filho vem ou não vem para a igreja, se ele se envolve ou não se envolve para a igreja. Cadê teu filho? Cadê tua filha? Ah, não quis vir hoje. Tá bom. Quando completar os 18 anos, não vem mais. Se você como mãe não tem autoridade sobre a tua filha, tem gente que quer criar filho como amigo. Ah, minha filha é minha amiga. Meu filho é meu amigo. Ei, se você queria amigo, por que gerou filho? Se você queria amiga, por que gerou filha? Hein? Gerou filha? Ela é tua filha. Ela é teu filho. Ele é teu filho. Você tem autoridade sobre o teu filho, sobre a tua filha. Você é que determina o que ela deve fazer, como ela deve andar, com quem ela deve andar, com quem ela deve sair, que tipo de material ela deve assistir, olhar, observar, que tipo de material ela deve estar analisando. Tem pais que compram um computador, notebook para o filho, deixa ele à vontade na internet, nem procura saber o que está consultando na internet. Nem se importa. Ah, pai, compra um computador para mim porque eu preciso fazer os trabalhos da escola. Ah, pai, precisa ligar a internet para que eu possa ter acesso a outros tipos de matérias aí, porque eu não tenho aqui o suficiente. Aí vai só ativando, vai só colocando ele na mídia. Vai só encaminhando ele. E os conteúdos vão sendo adquiridos, assumidos. E aí ele foi querer chamar a atenção dos amiguinhos dele. Olha, meus amigos, a fama de vocês aqui não presta na redondeza, viu? Eu quero que vocês parem com isso. A Bíblia diz que eles não deram trigo para ele. Enquanto você ainda tem autoridade sobre aquilo que você gerou, aquilo que a semente que você deu para Deus, não apague a autoridade que Deus te deu de pai, de mãe, mas exerça. Ei, amigo trai, amigo engana, amigo mente. E nem todo aquele que é o teu melhor amigo é o que se diz ser o teu melhor amigo. Ah, eu tenho uma melhor amiga, mas a tua melhor amiga ela não te tem como uma melhor amiga, ela tem outra como uma melhor amiga. Não, eu gosto sim da Joana, mas a Joana às vezes é muito chata. Eu gosto mais da fulana.
então a tua filha não pode estar dentro da condição de amiga. Ela é filho. Você que é mãe de trabalho no peito, eu tenho filho. Eu gerei filho. Mais uma vez agora, diga assim: eu tenho autoridade sobre ele. Eu tenho autoridade sobre a semente que eu gerei. E a Bíblia diz que Samuel foi um grande homem de Deus. Não se desviou da presença de Deus. Então as palavras de Deus, elas são reais. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, que nem velho mais ele irá se desviar. Eu creio que Salomão, ele se inspirava em Samuel, porque o próprio Salomão, ele desviou também, depois errou. Mas Samuel foi um homem de Jesus, e ele pecou como sacerdote. Cuidado vocês aí como sacerdotes de Deus, cuidado, vocês que têm filhos, cuidado, porque se vocês não têm compromisso de aplicar a palavra de Deus no coração dos teus filhos, você está na condição de pecar diante de Deus. Se você não tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua filha, você está pecando diante de Deus, porque Deus deu nas tuas mãos. Deus não gerou filho a vocês para que viesse ser semente do mundo. Assim como ele prestou conta com Deus com as suas sementes, você também vai prestar conta com Deus com as tuas sementes. Quando Deus requerer, cadê a tua semente? Cadê a tua semente, pai? Cadê a tua semente, mãe? O que tu fez com ela? O que tu fez? O que tu permitiu que viesse a acontecer com ela? Deus vai requerer de você. Deus vai requerer de você a semente que você plantou. Se você plantou sementes boas, você vai colher bons frutos. Se você plantou semente podre, você vai colher filhos podres. Fique de pé, igreja. Coloque sua mão no coração e diga: Deus, eu quero mudar a situação da minha vida, da minha família, da minha casa. Eu quero que mude, Deus, a condição dos meus filhos.